Prezado telespectador da TV SEI, nesta videoaula nós estaremos focalizando o capítulo do livro Orientação ao Centro Espírita, intitulado Participação do Centro Espírita nas atividades de unificação do movimento espírita. Esse capítulo é muito importante, mas nós vamos rapidamente traçarmos algumas pinceladas sobre a ação federativa da Federação Espírita Brasileira, porque em seu estatuto diz o seguinte: promover o estudo, a prática e a difusão do Espiritismo com base nas obras da codificação de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, a prática da caridade espiritual, moral e material, dentro dos princípios espíritas, e aqui com um destaque nosso, e a união solidária e a unificação do movimento espírita, colocando o Espiritismo ao alcance e a serviço de todos. Essa ideia é que alimentou o trabalho da organização federativa no Brasil nos últimos tempos, e principalmente após a assinatura do Pacto Áureo, o acordo de ouro de união e de unificação selado na sede da Federação Espírita Brasileira ao 5 de novembro do ano de 1949. A partir daí, começa então a funcionar, em janeiro de 1950, o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Mas também é importante nós destacarmos a primeira mensagem que teve por tema a união dos espíritas. Ela foi assinada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, no ano de 1948, no dia 14 de setembro, e destinada aos participantes do primeiro Congresso Brasileiro de Unificação que acontecia em São Paulo e que, na verdade, alimentou e serviu de propostas básicas até para influenciar na assinatura do Pacto Áureo. Mas nessa mensagem de Emmanuel, intitulada Em Nome do Evangelho, começa a destacar um trecho de João, para que todos sejam um. E na mensagem, Emmanuel diz o seguinte: essa mensagem referida, assinada por Emmanuel, intitulada Em Nome do Evangelho, ele começa a destacar um trecho de Jesus, tirado de João, para que todos sejam um. E alguns trechos agora que nós estaremos apontando. Reunindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo. Outro trecho. Reunindo-se assim, em grande conclave de fraternidade, que os irmãos do Brasil se compenetrem, cada vez mais, do espírito de serviço, renunciação, solidariedade e bondade pura que Jesus nos legou. O mundo conturbado pede efetivamente ação transformadora. Conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção do todo, sem o burilamento das partes, unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro em seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. Essa mensagem de Emmanuel é a primeira que foi escrita relacionada com o tema União dos Espíritas e que nós temos que parar para refletir no seu contexto. Mas após a assinatura do Pacto Áureo, foi instalado o Conselho Federativo Nacional da FEB em 1º de janeiro do ano de 1950. Em seguida se planejou a Caravana da Fraternidade, uma visita de alguns signatários do Pacto Áureo aos estados do Norte e do Nordeste, porque até então eles não participavam desse movimento e nem tinham estado presente na assinatura do Pacto Áureo. Assim, esses companheiros dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo iniciaram uma longa viagem e que foi registrada por Leopoldo Machado no seu livro
um autêntico diário de viagem intitulado A Caravana da Fraternidade, e que agora a Federação Espírita Brasileira está disponibilizando em uma nova edição esse importante documento, né, que garantiu a unidade do movimento espírita brasileiro. E aqui nós temos que lembrar das figuras de Carlos Jordão da Silva, Ari Casadio, ambos de São Paulo, Francisco Spinelli, do Rio Grande do Sul, Leopoldo Machado, do Rio de Janeiro, Lins de Vasconcelos, do Paraná, e mais à frente, a partir de Recife, se integrou à Caravana da Fraternidade, Luiz Burgos. Visitaram, então, todas as capitais do então norte e nordeste do Brasil, exceção feita aos 4 territórios, e mais ainda uma cidade do interior, Parnaíba, em Piauí. Ao final, fizeram questão de ir a Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e receberam uma outra mensagem de Emmanuel agora, muito oportuna. Meus amigos, escreveu Emmanuel, muita paz. Jesus é o centro divino da verdade e do amor em torno do qual gravitamos e progredimos. Daí o imperativo de nossa unificação nos alicerces do serviço. Claro que a sintonia absoluta de todas as interpretações doutrinárias, num foco único de visão e realização, é complicado, mas que os trabalhadores do bem sejam honrados na posição digna em que se colocam. Cultuemos, acima de tudo, a solidariedade legítima. Nossa união, portanto, há de começar na luz da boa vontade. Guardemos boa vontade uns para com os outros, aprendendo e servindo com o Senhor, e felicitando aos companheiros que se confiaram a tarefa sublime da confraternização, usando o próprio esforço. Vejam, mais uma vez, Emmanuel presente, estimulando aos lidadores da união e da unificação. Com a organização e o funcionamento do Conselho Federativo Nacional da FEB, houve, com o tempo, uma série de organização e planejamento de reuniões regionais, e que acabaram redundando, a partir de 1986, com a atual configuração de reuniões das comissões regionais do Conselho Federativo Nacional, que são reuniões assim mais operacionais, em rodízio, né, pelas capitais de 4 regiões do país. E que o Conselho Federativo mantém uma reunião geral ordinária na sua sede em Brasília em novembro de cada ano. E com isso, nesses eventos são discutidos e são definidos documentos orientadores de recomendação ao movimento espírita nacional, apoio às entidades federativas nacionais, apoio ao Centro Espírita. E foi exatamente dentro desse contexto e dentro desse propósito que surgiu a orientação ao Centro Espírita, inicialmente no ano de 1980, e no ano de 2007 ele foi reanalisado, rediscutido e obteve uma edição ampliada e atualizada, que é a que nós estamos utilizando nessa sequência de videoaulas. O lançamento ocorreu durante o 2º Congresso Espírita Brasileiro, oportunidade em que se comemorava o sesquicentenário da doutrina espírita. Mas esse momento que nós estamos falando, e já nos reportamos em outra videoaula, que nós vivemos num cenário complexo e que nós temos que pensar no trabalhador espírita, que é o que está atuando na casa espírita no seu dia a dia, desde a recepção até as tarefas de difusão da doutrina. O Centro Espírita, lembrar que são pontos de trabalho, núcleos de atividade junto à comunidade onde está inserida, onde nós temos crianças, jovens, adultos, idosos, então das várias faixas etárias, dos vários segmentos sociais do mundo em que nós vivemos, e com a oportunidade de estudar, de trabalhar, de conviver, e temos que também pensar na união dessa família espírita através da convivência pelo trabalho. Ora, a orientação ao Centro Espírita traz recomendações como essas que nós estamos agora destacando, que é a da união e da participação do Centro Espírita
nas atividades de unificação do movimento espírita. E aqui nos reportamos a Allan Kardec em Obras Póstumas, quando ele fala de constituição do espiritismo. Os centros que se acharem penetrados do verdadeiro espírito do espiritismo deverão estender as mãos uns aos outros, fraternalmente, e unir-se para combater os inimigos comuns, a incredulidade e o fanatismo. Veja que colocação oportuna a de nosso codificador. Estender as mãos uns aos outros, imbuídos então do verdadeiro sentido do espiritismo. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma das bases para pensarmos em união. Como objetivo do Centro Espírita, a orientação ao Centro Espírita lembra que tem por objetivo definir propostas de difusão como um todo da mensagem espírita, ou seja, promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, acolhendo pessoas que buscam esclarecimento, que querem conhecer a doutrina, e aqueles que também querem colaborar, trabalhar e servir em alguma área de atuação. O plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, 2007-2012, também nos traz algumas diretrizes sobre a união e a unificação. E aqui nos reportamos que logo após a aprovação desse documento, do plano de trabalho, numa reunião pública do Conselho Federativo Nacional da FEB, momento em que se comemorava o sesquicentenário da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco recebeu uma manifestação psicofônica de Bezerra de Menezes, onde nós destacamos o trecho: a programação que estabelecestes para este quinquênio é bem significativa, porque verteu do alto onde se encontrava elaborada, e vós vestiste-a com as considerações hábeis e aplicáveis a esta atualidade. Este é o grande momento, filhos da alma. Vamos, pois, aproveitar este momento que nós estamos vivendo e unimos-nos para atendermos mais ainda a melhor difusão da doutrina espírita. E nesse plano de trabalho, a primeira diretriz é a difusão da doutrina espírita. A segunda é a preservação da unidade de princípios espíritas. A terceira é a divulgação da doutrina. A quarta é a adequação e multiplicação dos centros espíritas. A quinta é a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita, que nós estamos enfatizando neste momento. A sexta é a capacitação do trabalhador espírita e a sétima é a participação na sociedade. Allan Kardec, recordamos mais uma vez o que já dissemos em outra videoaula, anotou no seu testamento filosófico: é muito bonito certamente estar animado de boas intenções, mas antes de tudo é necessário poder realizá-las. E é isso que nós temos que realizar agora. Unimos-nos para difundir. Sobre isso, o Espírito de Verdade, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, ele nos deixa um texto da mais alta importância. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que aí não viesse dano à obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Assim, a participação do Centro Espírita nas atividades de unificação do movimento espírita é importante, é fundamental para o fortalecimento, o aprimoramento e o crescimento das instituições espíritas, inclusive para a correção de eventuais desvios a uma prática doutrinária e administrativa que nós passamos a conhecer através do intercâmbio e da convivência com outros dirigentes, com outras instituições espíritas. É também importante lembrarmos da finalidade
que é realizar um permanente contato com os grupos, centros e demais instituições espíritas, promovendo a sua união, a sua integração e, acima de tudo, colocando à disposição dos mesmos sugestões, experiências, trabalhos, programas de apoio e que necessitem para as suas atividades. Dessa maneira, os centros, grupos, instituições espíritas estão vinculados a federações estaduais, às entidades federativas estaduais, que mantêm muitas vezes órgãos locais, regionais, dentro da complexidade de cada estado. E as federações estaduais, 27, participam do Conselho Federativo Nacional da FEB, e a FEB, como outras instituições nacionais, participam do Conselho Espírita Internacional. Portanto, a Federação Espírita Brasileira representa o movimento espírita de nosso país junto ao Conselho Espírita Internacional. Como diretrizes sobre essa participação do centro nas atividades de unificação do movimento, nós lembramos que, acima de tudo, baseia-se no princípio da fraternidade, da solidariedade, da liberdade e da responsabilidade. Ou seja, caracteriza-se por oferecer alguma coisa sem exigir compensação, preservando valores, características individuais de homens e de instituições. E isso é muito importante. A integração e participação das instituições nas atividades espíritas, sempre de uma forma voluntária, consciente, sem subordinação, sem hierarquia, respeitando e preservando a independência, a autonomia e a liberdade de ação. Ou seja, deve ser sempre estimulado o estudo metódico e constante das obras de Allan Kardec. Qual o benefício de todo esse trabalho? Ajuda a manter na prática a unidade de princípios doutrinários, possibilita o aprimoramento e o crescimento das atividades dos grupos, centros e demais instituições espíritas, e mostra a todos os companheiros, mesmo aqueles que se encontram em locais distantes, isolados, que eles não estão solitários, e que nem abandonados, e que podem conviver também à distância. E hoje, através da imprensa, da internet, de todos esses meios virtuais, isso também é facilitado. Ainda como vantagem, é a aproximação dos espíritas, dentro de uma ideia de um ambiente de confraternização, contribuindo para a estabilidade, homogeneidade e eficácia do movimento espírita. Outro aspecto importante, o compartilhamento de experiências e aperfeiçoamento progressivo das atividades espíritas. Ou seja, as ideias de união e de unificação concorrem eficientemente para o desaparecimento do personalismo individual ou de grupos dentro do meio espírita. Vamos também, partindo para o nosso encerramento, lembrar que o médium Francisco Cândido Xavier nos legou, através da sua psicografia, muitos textos ligados à união e à unificação, como nós já destacamos nessa videoaula. E até o Reformador, agora numa edição de fevereiro de 2010, traz um artigo nosso intitulado Chico Xavier e o Ideal de União. Mas Chico visitou várias vezes a antiga sede da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, que foi quem apoiou e editou os seus principais livros, inclusive os iniciais. Mas Chico também visitou, isso é histórico, uma reunião do Conselho Federativo Nacional em Brasília, na FEB, no mês de janeiro de 1973, onde também recebeu uma mensagem de Emmanuel e outras mensagens. Mas nós vamos destacar aqui apenas desses contatos, um desses diálogos de Chico com os então diretores da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE. E lá estiveram Mericebo, Antônio Esquilirã e Nestor João Mazotti, o então presidente da USE, que entrevistaram Chico Xavier em Uberaba em 1977. E Chico disse-lhes o seguinte: deveríamos refletir em unificação em termos de família humana, evitando excesso de consagração das elites culturais na doutrina espírita, embora necessitemos sustentá-las e cultivá-las com respeitosa atenção, mas nunca em detrimento dos nossos irmãos de humanidade,
que reclamam amparo, socorro, esclarecimento e rumo. Não consigo entender o Espiritismo sem Jesus e sem Allan Kardec para todos, a fim de que os nossos princípios alcancem os fins a que se propõe. Vejam que oportuna essa manifestação do médium Chico Xavier. Mas é na mensagem Unificação, assinada pelo Espírito Bezerra de Menezes em 1963 e também várias vezes divulgada pela FEB, é que nós encontramos um trecho muito significativo. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. E essa mensagem, eu diria, ela tem, na verdade, um roteiro fundamental para as nossas ações de união e de unificação. Vamos, portanto, solidificar o movimento espírita com a sua base, que é o Centro Espírita, mas lembrando dessa beleza da interação e da convivência da grande família espírita.